Bom dia mais uma vez. É um prazer, é uma alegria estar aqui com vocês novamente, né? Essa é uma igreja querida, uma igreja do meu coração. Tem muitas pessoas amadas, muitas pessoas queridas aqui. E é sempre bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu considero sempre um privilégio, né, quando temos a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. Fico muito feliz com isso. Agradeço a Deus em primeiro lugar. Agradeço aqui ao irmão Moisés, que me convidou. Agradeço a vocês também por estarem aqui. E que nesta manhã o Espírito Santo nos unja, né? Que Ele seja derramado sobre nós e que todos nós aprendamos uma lição vinda dos céus, vinda de Deus, que eu aqui seja apenas um instrumento e que no final o nome de Deus tenha sido honrado, tenha sido bendito, tenha sido engrandecido e que nós tenhamos sido fortalecidos, tenhamos sido aproximados dele e tenhamos nos santificado mais um pouquinho, né, nos preparando para o final encontro com Jesus. Amém? Eu vou pegar aqui as minhas coisas que eu deixei aqui embaixo. E eu gostaria que vocês abrissem comigo a palavra de Deus para que nós introduzíssemos a mensagem nesta manhã. Se vocês puderem procurar aí nas Bíblias de vocês, Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6. E nós vamos ler o verso 6. São palavras de Jesus instruindo seus discípulos acerca da oração. Antes de ler, inclusive, eu queria falar com vocês a respeito disso. Nós cantamos o hino no jardim de oração e eu gostaria de, neste culto de adoração, os cultos da Igreja Adventista do Sétimo Dia aos sábados, são cultos de adoração. E adoração, muitas pessoas confundem, acham que cantar, por exemplo, é adorar, né? Cantar é um item da adoração. A adoração envolve uma série de coisas. E dentre as coisas que a adoração envolve está a oração. Então, para que nós adoremos verdadeiramente a Deus, porque existem os verdadeiros e os falsos adoradores, e nós queremos ser verdadeiros adoradores, não é isso? Para que nós adoremos a Deus, é importante que nós saibamos como falar com Ele, como orar. E é por isso que eu trouxe esse tema nesta manhã. Então vamos ler aqui Mateus, capítulo 6, verso 6. Aqui Jesus falando, ele diz o seguinte: mas, quando você orar, vá ao seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. O primeiro aspecto que eu quero ressaltar aqui é que nós oramos a quem? A quem nós oramos? A Deus ou a Deus o Pai. Ok? Então, isso tem que ficar bem claro para a gente sempre. Eu ouço algumas pessoas, às vezes, na oração, se dirigindo a Jesus. Jesus é Deus, e não há o que se contestar nesse sentido. Mas Ele mesmo nos instruiu, e a Bíblia, de maneira geral, nos instrui, que nós devemos orar a Deus, o Pai. E sempre, quando nós terminarmos a nossa oração, nós devemos fazê-lo dizendo que estamos fazendo, né, em nome de quem? Então nós não vamos orar a Jesus em nome de Jesus, não é verdade? Nós vamos orar a Deus, o Pai, né? Com auxílio, nós vamos ver daqui a pouco, do Espírito Santo, em nome de Jesus. Então, já vai uma primeira instrução aqui. Nós devemos orar a Deus, o Pai. E sabe por que nós devemos orar a Deus, o Pai? Porque Ele quer ser o nosso Pai. Porque Ele quer agir conosco como age um Pai. Porque Ele quer que nós hajamos em relação a Ele como filhos. Ele quer que nós sejamos filhos dele.
E nós devemos nos dirigir a Ele nessa relação, pai e filhos. Por isso que nós devemos orar a Deus, o Pai. Vamos continuar vendo o que a Bíblia instrui a respeito da oração. Abram as Bíblias de vocês no Evangelho de São Marcos. É só avançar um pouquinho aí, está bem pertinho. Marcos capítulo 10 e o versículo 15. Marcos capítulo 10 e o versículo 15. E vamos ver também que instrução que nós podemos tirar aqui. Aqui é dito o seguinte, Jesus falando também: digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Eu disse agora há pouco que nós devemos nos dirigir a Deus, o Pai, e nos relacionarmos com Ele como filhos, né? E aqui está acrescentando o seguinte, que quando nós fazemos isso, nós devemos fazê-lo como crianças fazem em relação aos seus pais. Qual é a relação entre crianças e pais? Entre pais e filhos? Quem tem filhos aqui? Levanta a mão. Eu estou vendo inclusive algumas pessoas aqui com crianças de colo, né? Assim, qual é a relação de uma criança com seus pais? Por que Jesus falou que quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca, é uma palavra bem contundente, né? Nunca entrará nele. Eu tenho 2 filhos, né? Já estão assim, já não são mais crianças, né? O meu menino mais velho já tem 17 anos, né? Agora, no dia 9 de novembro, já vai estar fazendo a formatura dele do ensino médio. Eu tenho uma menina de 13 anos, está aí entrando na adolescência. Eles não são mais crianças, mas foram. E hoje, né, eles já se viram sozinhos. A menina, por exemplo, ela já cozinha, né? Ela já limpa a casa, ela já cuida das coisinhas dela lá, arruma o quarto, né? Às vezes lava a roupa, costura aquelas que se rasgam, não é? O menino, ele já até sai por aí sozinho, já quer trabalhar. Eu falei, calma, né? Falei, o pai ainda consegue cuidar de você, então aproveita para estudar, né? Economiza aí a sua mente e aplica ela, né, no aprendizado, para que depois você possa se beneficiar disso, né? Mas eles já estão se tornando independentes do pai e da mãe, né? Quando eles eram menores, e é aqui que eu quero ressaltar, eles eram dependentes de nós. As crianças, irmãos, as crianças pequenas, como essa que eu estou vendo aqui, e outras que tem aqui na congregação, elas dependem de seus pais. Já pensou se o pai dessa moça bonita, né, não for trabalhar, né, e não trouxer para ela o alimento para que ela precisa comer? Já pensou se ele não trouxer, né, a roupinha que ela precisa vestir? Já pensou se ele não orientá-la, os pais, né, o pai e a mãe não orientá-la, encaminhando-a para a escola? O que vai ser dessa mocinha? Os filhos, as crianças, dependem de seus pais. E nós devemos ter essa relação com Deus. Devemos ser crianças dele, dependentes dele. E se nós não dependermos de Deus para receber o reino dos céus, nós entraremos nele? Não. Pelas nossas forças, pelas nossas capacidades, iremos para o céu? Está ficando claro isso para vocês? Devemos nos dirigir a Deus, o Pai. Termos uma relação de pai e filho com Ele. E o recebermos como crianças que dependem do seu Pai, que precisam dele, né? Eu, como disse para vocês,
mesmo meu filho já podendo trabalhar, eu quero que ele ainda continue dependente de mim, porque eu sei que aconteceu comigo, né? Eu tinha uma condição um pouco mais precária quando eu era criança. Eu precisei começar a trabalhar cedo, né? Era uma questão de necessidade, e isso refletiu depois em mim. Por quê? Porque chegou uma época em que eu ainda tenho 45 anos, né? Mas como eu trabalho, né, desde a infância, para vocês terem ideia, irmãos, eu cheguei do trabalho, né? Cheguei do trabalho e a minha irmã mais velha estava chegando da escola com o resultado, né, do meu aproveitamento na primeira série do ensino fundamental, né? Aí ela brincou comigo assim: olha, a sua professora falou de você, né? Aí ela brincou, fez uma carinha assim meio triste. Eu falei: será que eu fui mal, né? Será que eu não passei? Ela falou assim, aí ela sorriu e falou: não, ela falou que você era um dos melhores alunos da turma, né? E aí eu fiquei feliz. Mas olha só, isso já era com 7 anos de idade. Na realidade, o meu trabalho era acompanhar, né, o meu tio, que era feirante. Ele ia, né, para a feira, vendia, depois ele ia para o Ceasa, comprava as coisas, trazia para casa, organizava. E eu, né, ficava ali com ele. Ele falava para mim: ó, toma conta disso aí. Eu ficava tomando conta, né? E no final das contas ele me dava um trocadinho para ajudar na minha casa, para que a gente não passasse necessidade. E eu continuei trabalhando com ele até por volta mais ou menos dos 12 anos, e dos 12 anos em diante eu fui trabalhar fora, já com a família. Isso reflete na gente. Por isso que eu pedi para o meu filho esperar um pouquinho, se dedicar aos estudos, né, para que ele pudesse ter um aproveitamento um pouco melhor do que o que eu tive, né? Pudesse, com a bênção de Deus, alçar aí, talvez, uns voos maiores do que os meus. Mas assim, os filhos devem depender dos pais, e nós devemos ser dependentes de Deus. E quando nós dependemos de Deus, Ele cuida da gente. Quando nós o temos como pai, eu ouvi um amém, né? Amém. Quando nós o temos como pai e nos colocamos nas mãos dele, como dependentes dele, ele cuida da gente. Leiam aí o que está em Mateus 10, Mateus capítulo 10. E no versículo 42. Aqui é Jesus falando de como Ele, né, e como Deus, o Pai, como a divindade cuida dos seus filhos. E se alguém der, mesmo que seja um copo d'água fria, a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. É Deus mostrando que Ele abençoa a quem ajuda aos seus filhos. Então vocês, irmãos, pensem nisso, olha. Quando alguém, né, for ajudado por você, você será recompensado por Deus. E quando você se coloca nas mãos de Deus, Deus cuida de você, ajudando a quem te ajudar. Amém? Isso mostra como nós podemos confiar em Deus. Ele é o nosso Pai. Nós somos os seus filhos. Ele quer que nós dependamos dele, que nos coloquemos nas mãos dele. E ele quer nos abençoar, inclusive abençoando a quem nos ajuda, a quem nos auxilia, a quem nos abençoa. Irmãos, eu sempre pensei o seguinte, olha, e eu vejo isso acontecer, viu? Quando a gente entra numa empresa e trabalha nela, e ali a gente age como cristãos, quando a gente leva para essa empresa a atmosfera da vida cristã, a empresa acaba sendo abençoada. Deus abençoa o nosso patrão, Deus abençoa o nosso chefe, Deus abençoa os nossos colegas, para que nós sejamos abençoados. Por nossa causa, todos os outros são abençoados. Amém? É Deus cuidando da gente quando nós nos colocamos nas mãos dele.
Então, irmãos, nós devemos orar a Deus, o nosso Pai, como filhos, confiando nele, nos colocando nas mãos dele, e ele vai cuidar de nós. Nós somos as crianças de Deus, irmãos. Aqueles a quem ele quer cuidar, aqueles a quem ele quer proteger. E, assim, existem evidências disso em toda a Bíblia, em toda a Bíblia. Você sabe, por exemplo, por que os 10 mandamentos, eles estão, assim, numa forma de ordenanças negativas? O meu menino mais velho, que agora tem 17 anos, ele era muito arteiro quando era menino, né? Tanto que, assim, uma vez eu estava no condomínio mesmo que eu moro, e eu estava segurando ele pela mão e veio um vizinho conversar comigo. E ele querendo brincar e puxando, e eu conversando com o vizinho. Aí ele escapou da minha mão e saiu correndo, né? Foi só o tempo de eu virar e ele estava caindo lá dentro de um buraco que estava aberto ali, né? Na época o condomínio ainda era novo e acabaram deixando ali uma vala sem as tampas e ele caiu lá dentro, né? Então, assim, as crianças, elas são meio que assim, né? A gente precisa falar para elas toda hora: não faz isso, não faz aquilo, né? Não vai para a rua, não sobe aí que você cai. Não é verdade? Nós, crianças de Deus, ele precisou falar assim para a gente, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não terás outros deuses diante de mim. Porque nós, irmãos, crianças que não sabemos o que fazer, que somos como crianças de verdade, né? Deus acaba precisando tratar a gente da mesma forma que nós, pais terrenos, tratamos as nossas crianças. Vocês estão entendendo isso? As crianças faziam as artes delas e nós fazíamos as nossas. E é por isso que Deus precisa falar dessa forma conosco: não faça essas coisas, porque nós somos como crianças, nós não sabemos o que nós fazemos. E é por isso que nós devemos, né, a cada dia depender de Deus. As crianças, né, elas costumam se esquecer, inclusive, algumas coisas importantes, né? Às vezes esquece de fazer lição, às vezes esquece de tomar banho, né? E a gente tem que ficar lembrando elas de fazer isso, não é verdade? É por isso que Deus falou assim, lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque nós costumamos nos esquecer de coisas importantes. E nós precisamos, no nosso trato com Deus, ouvir a voz dele falando como um pai fala com suas crianças pequenas. É assim que nós devemos lidar com Deus. As crianças, elas não sabem o que pedir, não sabem como pedir. Quando as crianças querem comer, o que elas pedem? Elas pedem, por acaso, brócolis, bolacha recheada, né, irmã? Elas pedem uma salada de verduras. Elas pedem doce, não é isso? E nós, será que nós sabemos como pedir? Nós que, como nós estamos vendo, também somos crianças. Será que nós também sabemos como pedir? A Bíblia diz que não, que nós não sabemos como pedir. Abram aí Romanos 8, 26. Romanos capítulo 8, no verso 26. Aí diz o seguinte: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Em algumas versões diz: não sabemos como pedir. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, assim, olha, nós não sabemos como orar, nós não sabemos como pedir a Deus, nós não sabemos o que pedir a Deus. E,
para nosso benefício, o Espírito Santo, como nós falamos agora há pouco, ele acaba tendo que interceder por nós, acaba tendo que falar por nós com Deus, o Pai, com gemidos que nós não entendemos, que para nós são inexprimíveis, para que Deus atenda às nossas necessidades e para que nós, recebamos as bênçãos que nós necessitamos receber. E aí, assim, a gente volta para aquele raciocínio. Os filhos, eles precisam de alimento, e ao invés de pedir um alimento saudável, eles pedem coisas que podem fazer mal para eles, pedem doces, Os filhos, eles precisam estar ocupados, e às vezes, ao invés de pedir, por exemplo, um livro, onde eles vão aprender, onde eles vão se educar, eles pedem brinquedos, e pedem tantos brinquedos que às vezes acumulam e acabam ficando lá, simplesmente acumulados, Eles acabam nem brincando com esses brinquedos. E nós? Será que nós estamos pedindo para Deus da forma correta? Será que nós estamos pedindo direito para Deus? Quantos de vocês já oraram a Deus pedindo um bom emprego aí? Levanta a mão assim, que eu quero ver. Eu também, a minha está bem alta aqui, Quantos já oraram a Deus pedindo um carro novo? Eu já, irmãos. Vocês já oraram a Deus, por exemplo, pedindo... Eu sei que muitos jovens já devem ter feito isso. Que lhe ajudasse a fazer a faculdade? Não. Eu também, viu? São coisas boas essas coisas? São ou não são? São coisas boas. Ter uma boa casa, o que haveria de mal nisso? Ter um bom carro, hoje em dia, nessa vida corrida, agitada, que tudo a gente faz é com pressa, ter um carro bom, confiável, é até necessário nos dias de hoje. Ter educação, ter formação, ter instrução, isso é necessário até para que a gente sobreviva nesse mundo competitivo em que nós vivemos. Não é verdade? Mas vocês sabem que às vezes isso pode ser o doce e não o alimento saudável? Muitas pessoas, irmãos, que moram nas melhores casas que existem nesse mundo, não querem nem saber de Deus. Muitas pessoas que têm alguns desses melhores carros que o homem, construiu, não estão nem aí para Jesus. Eu sei que alguns de vocês frequentam faculdade ou frequentaram, Eu frequentei também. E lá, está o maior percentual de pessoas que não acreditam em Deus. Na faculdade que eu fiz, eu sou formado em geografia, praticamente todas as pessoas que acabam indo para esse lado são ateus. E eles chegam a debochar da gente, ridicularizar a gente quando a gente diz que acredita, na divindade, Então, assim, às vezes eu peço essas coisas e eu não sei o que eu estou fazendo, porque dependendo de como eu estou pedindo essas coisas, eu posso estar pedindo alguma coisa que ao invés de me beneficiar, vai me afastar de Deus. Eu não estou aqui, não me entendam mal, dizendo que vocês não devem pedir essas coisas, ou não devem querer essas coisas. Eu só estou querendo dizer que nós devemos entender que somos como crianças. Nós não sabemos de tudo. Nós não temos a visão de tudo como Deus tem. E às vezes nós não vemos que uma coisa boa pode também nos ser prejudicial. Não é? Que nem a irmã falou, a criança pede uma bolacha recheada. Bolacha recheada, assim, se ela for comida, na hora certa, na quantidade certa, com os intervalos, corretos, é alimento.
não vai fazer mal nenhum. Só que as crianças querem o quê? Querem o pacote inteiro, todo dia, o dia inteiro, não é? E nós, irmãos, quando nós pensamos nessas coisas assim, que são boas, nós também pensamos dessa forma, querendo tudo o tempo todo. E a Bíblia nos adverte a respeito disso, viu? Primeiro assim, eu queria que vocês entendessem que Deus, Ele cuida da gente. Ele não nos deixa faltar nada, né? Mas que assim, tudo tem o seu lugar. Abre aí rapidamente em Mateus 8, verso 20. Nós vamos ver o seguinte, Jesus, Ele quando esteve aqui nessa terra, os discípulos dele quando aprenderam com Ele, passaram a seguir os seus ensinamentos. E se nós voltarmos um pouco, nós vamos ver que os profetas, eles colocaram suas vidas totalmente nas mãos de Deus. E passaram a depender totalmente de Deus. Alguns deles se tornaram muito ricos, né? Abraão não foi, assim, muito rico? Jó não foi muito rico? Salomão não foi muito rico? Então assim, não é pecado ser rico não, viu, irmãos? Então assim, não discriminem os ricos, porque não é pecado ser rico. Muitos dos servos de Deus foram muito ricos. E se você, né, se Deus conceder que você se torne rico, né, bom para você, que Deus te abençoe assim. Porém, olha só, Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Volta um pouquinho, Mateus 6, do 25 ao 34. Eu vou ler rapidamente, para que o tempo seja suficiente. E eu gostaria que vocês acompanhassem. Mateus 6, do 25 ao 34. Jesus falando: portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? Não é o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, que nós comentamos agora há pouco, que foi riquíssimo, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens e mulheres de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer, que vamos beber, ou que vamos vestir. Eu vou acrescentar, onde vamos morar, né? Com que carro vamos andar, em que faculdade vamos estudar. Não se preocupem com isso, irmãos. É a palavra de Deus que está dizendo. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o quê? E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Gente, como eu estou falando aqui para vocês, às vezes a gente fica falando para Deus assim: Senhor, eu preciso de um trabalho. Senhor, eu preciso de uma casa.
Senhor, eu preciso estudar. Senhor, eu preciso de um carro para levar minha família para a igreja. Será que o Deus, dono de toda a sabedoria do universo, não sabe do que eu preciso? Será que Deus não sabe disso? Sabe ou não sabe? E se Ele sabe, por que eu preciso ficar dizendo para Ele? Por que eu tenho que ensinar a Deus a ser Deus? Vocês estão entendendo o que eu quero chegar? Onde eu quero chegar, irmãos? Eu fico falando, Senhor, eu preciso de um trabalho. Deus não sabe que eu preciso de um trabalho? Sabe, não sabe? E por que eu preciso ficar dizendo para Ele que eu preciso de um trabalho? Será que eu sei mais do que Deus para falar para Ele o que Ele deve fazer na minha vida? Irmãos, olha, Jesus lá em Mateus 6, versos 7 e 8 diz o seguinte, ó: quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. E eu fico falando para Deus, Senhor, me dá um trabalho, né? Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Gente, a gente tem que tomar cuidado com isso. Nós lemos agora há pouco, nós não sabemos como pedir. E eu, às vezes, na minha oração, eu oro a Deus, querendo ensinar a Deus a ser Deus, ensinar a Deus o que fazer. Eu fico assim, estupefato, sabe? Eu fico abismado quando eu ouço alguns pregadores de algumas denominações que existem por aí, que tem um jeito de falar com Deus, irmãos. Eu não sei se vocês já viram aí um ou outro programa desses que passam na TV, no rádio, que eles costumam usar termos assim, ó: eu declaro que Deus faça isso. Eu ordeno que aconteça tal coisa. Eu profetizo. Eu decreto. Vocês já ouviram esse tipo de coisa? Eu determino. Olha só o que está na frente da frase. Eu. Sou eu? Ou é Deus que tem toda a sabedoria? Sou eu ou é Deus que sabe de tudo? É Deus, irmãos. Esses líderes dessas denominações, infelizmente, eles estão agindo, sabe, como aquelas crianças birrentas que ficam lá, eu quero, querendo obrigar os pais a fazer aquilo que eles acham que está certo. E agora eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes, nós que somos pais terrestres falíveis, já aconteceu comigo. Meu filho, eu quero, e eu acabei cedendo e fazendo o que ele queria, mesmo sabendo que não era muito adequado. Deus não age assim. Deus não é como eu, ser humano falho. Caminho a Cristo, na página 96, no parágrafo 2º, diz o seguinte, ó: a certeza que Ele nos dá é ampla, ilimitada, e fiel é aquele que prometeu. Se não recebemos exatamente as coisas que pedimos e ao tempo desejado, devemos, não obstante, crer que o Senhor nos ouve e que atenderá às nossas orações. Somos tão falíveis e curtos de vista que às vezes pedimos coisas que não nos seriam uma bênção. E o nosso Pai Celestial, amorosamente, nos atende às orações, dando-nos aquilo que é para o nosso maior bem. Aquilo que nós mesmos desejaríamos, se com vistas divinamente iluminadas, pudéssemos ver todas as coisas tais como elas são na realidade.
Quando nossas orações ficam aparentemente indeferidas, devemos apegar-nos à promessa, pois virá por certo a ocasião de serem atendidas, e receberemos a bênção que mais carecemos. Mas pretender que a oração seja sempre atendida exatamente do modo e no sentido particular que desejamos é presunção. Deus é muito sábio para errar e é bom demais para reter qualquer benefício aos que andam sinceramente. Não receeis, pois, em confiar nele. E ainda que não vejais a resposta imediata às vossas orações, apoiai-vos em sua promessa, de Mateus 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Irmãos, às vezes nós oramos e nós não vemos resposta para a nossa oração. Sabe por quê? É porque, apesar de estarmos tentando seguir a orientação bíblica, nós estamos fazendo de maneira errada. A Bíblia fala, pedir e dar-se-vos-á. Mas aí, se o meu filho me pede uma coisa que eu sei que vai fazer mal para ele, eu vou dar? E se eu peço para Deus alguma coisa que Deus sabe que vai fazer mal para mim, Ele vai me dar? Vocês entendem porque muitas das vezes nossas orações não são atendidas? Às vezes eu posso estar pedindo, Senhor, eu quero uma casa nova. Aquela casa onde eu moro, ela não está muito adequada. E aí eu mudo para uma casa nova e eu vou ficar orgulhoso. E eu vou colocar o meu coração nesse tesouro, né? Terreno. E onde estiver o seu coração, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Se as nossas coisas estiverem presas na terra, nosso coração vai ficar preso na terra também. Não adianta só dizer como não devemos orar, né? Não adianta nós sabermos como não devemos orar. Por exemplo, eu falei, eu preciso de uma casa, eu vou ficar pedindo para Deus uma casa? Não é essa a forma correta. Como é que é a forma correta, então? Eu vou ler de novo aqui a Bíblia, Evangelho de Mateus ainda, capítulo 6, versos 9 a 13. Aqui é Jesus nos ensinando como orar. Às vezes nós lemos isso e nos passa por alto, nós não entendemos. Então vamos ler de novo e agora vamos tentar entender. Mateus 6, 9 a 13. Jesus ensinando, vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o quê? Teu nome. Venha o quê? O teu reino. Seja feito o quê? Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque o quê? Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Na oração que Jesus ensinou, Ele está mostrando que nós devemos colocar tudo aonde? Nas mãos de Deus. Nós devemos colocar tudo nas mãos de Deus, e não eu, como nós vimos agora há pouco. Não nas minhas, nas mãos de Deus. O Espírito de Profecia também ensina a orar. Caminho a Cristo, página 70, no segundo parágrafo, diz o seguinte: consagrai-vos a Deus pela manhã. Fazei disso vossa primeira tarefa. Seja vossa oração: toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço.
permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. E a irmã Ellen White aqui, dando instrução de como orar, ela terminou. Vocês viram aqui em algum momento ela dizer que precisa de comida, de casa, de roupa, nessa instrução de como orar? Vocês estão entendendo como eu posso adorar a Deus com a minha oração? Na minha oração, irmãos, eu devo simplesmente dizer para Deus o seguinte: olha, Senhor, eu sou teu filho, tu és o meu pai, eu dependo de ti, ponho a minha vida em tuas mãos. Amém? Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Amém? Quando você orar, irmão, é por uma doença? Senhor, eu coloco a minha vida em tuas mãos. Se a necessidade foi do irmão, Senhor, eu coloco o irmão Moisés nas tuas mãos. Se você não está muito bem lá onde você mora, Senhor, eu coloco a minha vida em tuas mãos para que tu faças com ela o que tu sabes que é melhor. Amém? Pedi e dar-se-vos-á. Mas não sou eu quem sei, é Deus quem sabe o que é melhor para mim. Amém, irmãos? Mas peçam, viu? Senhor, toma a minha vida em tuas mãos. Senhor, salva-me para o teu reino. Senhor, guarda-me. E Deus vai fazer todas as coisas para que você esteja nas mãos dele, para que você seja do reino dele, para que você esteja guardado para a salvação e a vida eterna. Ele é que vai cuidar de você. Quando o inimigo, das almas estava ali contendendo com Deus pela alma de Jó, ele tentou acusar ao próprio Deus, dizendo que Jó servia a Deus por interesse, porque Deus o cobria de bênçãos, como se Deus estivesse comprando a Jó. Por isso é necessário que nós mostremos que nós queremos estar nas mãos de Deus, para que quando Ele nos cobrir com as suas bênçãos, o inimigo não possa acusá-lo de estar sendo injusto. Por quê? Porque nós mesmos fomos quem nos colocamos nas mãos deles. Amém? Nas mãos dele. Amém? Vamos fazer isso, irmãos. Orar assim, nos colocando nas mãos de Deus, todos os dias. Nessa oração que a irmã, muito sabiamente pediu que fosse repetida, Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho os meus projetos. Usa-me a teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Se nós estivermos nas mãos de Deus, com certeza, como Jó estava nas mãos de Deus, seremos abençoados por Ele. Amém? Todas as nossas necessidades serão supridas. E a nossa necessidade principal e maior, que é a da salvação para vivermos a vida eterna, estará com certeza sendo garantida por Deus. Amém? Que Ele nos abençoe para isso. Vamos orar a todo momento, a todo dia, mas fazendo da maneira certa, colocando a nossa vida na mão dEle, confiando nele, e Ele nos salvará. Que Deus nos abençoe para isso em nome de Jesus. Amém. Pedimos pelas instruções que Tu nos dás, Senhor. Pedimos que esta instrução também seja prática na nossa vida. Que nós façamos as nossas petições a cada dia, mas nunca nos esquecendo de quem é Deus,
que és Tu. Que nunca coloquemos as nossas vontades na frente das Tuas, Senhor. Que queiramos sempre receber de Ti aquilo que Tu queres nos dar. E que saibamos entender que na nossa visão limitada, obscura, nós não podemos ver o que vai à frente, o que está no nosso futuro. E por isso devemos e precisamos confiar que todas as coisas que Tu nos dás é aquilo que nós precisamos. Que assim nos sintamos felizes. Que assim nos sintamos seguros. Que assim, Senhor, nós possamos estar cada vez mais próximos de Ti. Que nós saibamos depender de Ti. Viver pelo Teu amor e pelas Tuas bênçãos. E que assim possamos ser salvos, possamos ser levados contigo para os céus, onde viveremos sem mais problemas, com nossas alegrias sendo eternas contigo, Senhor. Nós Te suplicamos, Te agradecemos por todas essas coisas, em nome e por amor de Seu Filho Jesus. Amém.